Naquela noite de brilho e taças erguidas, um som de cristal rompeu a conversa elegante, e então o salão inteiro prendeu a respiração. A menina do vestido branco levou as mãos ao pescoço, o rosto ficou vermelho, depois quase lilás e a música perdeu coragem. O empresário mais poderoso da cidade ficou imóvel, grande como um prédio sem escadas, sem saber como alcançar o próprio coração que acelerava. Os convidados olharam sem compreender, como quem lê um livro de repente em branco. No meio do caminho entre a cozinha e a sala, uma jovem estagiária deixou a bandeja cair, e o estalo correu como trovão. Em menos de um minuto, 2 vidas mudaram de direção, como o rio que encontra uma pedra e aprende um novo leito. O luxo continuou brilhando, mas a coragem decidiu brilhar mais. Elias Albuquerque era um homem acostumado a mandar e ser obedecido antes mesmo que abrisse a boca. Dono de um império de tecnologia, vivia cercado de telas, cifras e gente disposta a agradar. Sua casa, no alto do Morumbi, parecia um museu de espelhos e silêncio. Cada parede refletia poder, mas também distância. Quem o via sorrindo em entrevistas não imaginava o quanto o riso dele soava diferente quando o gravador era desligado. Ele acreditava que o controle era a chave para a paz, mas não percebia que vivia preso por dentro das próprias grades douradas. Carla, sua esposa, mantinha o mesmo padrão de rigidez. Era o tipo de mulher que media palavras e passos, com o olhar sempre pronto para corrigir. O cabelo impecável e as joias reluziam, mas a ternura parecia ter se escondido há muito tempo. Ao lado dela, a filha Lívia, de apenas 11 anos, aprendia a se comportar como adulta num mundo em que ser criança era quase um erro. Sentava-se ereta à mesa, o laço apertado no cabelo lembrando uma fita de presente que sufoca o que está dentro. Naquela noite, a casa de Elias respirava luxo. As cristaleiras brilhavam como estrelas, e os garçons andavam em fila com passos ensaiados. Cada detalhe parecia escolhido para impressionar, mas no fundo havia algo vazio. O brilho das taças escondia a solidão de quem só é visto por conveniência. O jantar reunia políticos e investidores, homens e mulheres que falavam alto e riam como se a felicidade fosse uma medalha. Enquanto isso, na cozinha, uma jovem de olhos cansados enxugava as mãos num avental simples. Camila Duarte tinha 26 anos e um futuro incerto. Estagiava numa empresa de eventos, mas fazia bicos para pagar o aluguel de um pequeno quarto. Naquela noite, tinha sido contratada para ajudar na organização daquele jantar grandioso. O som dos talheres batendo nos pratos vinha da sala principal como uma música distante de outro mundo. Camila observava os convidados de longe, entre uma bandeja e outra. Via o sorriso ensaiado de Carla e o semblante tenso de Elias. Mas o que mais chamava a atenção era a menina, sentada com o corpo imóvel e o olhar perdido. Parecia uma boneca viva, obrigada a ser perfeita. Camila lembrou da própria infância, dos dias em que brincar era um luxo e o amor, um intervalo raro entre as contas e o cansaço da mãe. Ela não sabia explicar por que se importava tanto com aquela criança que nem conhecia. Talvez fosse o instinto de quem já passou pela falta. Ou talvez fosse só empatia, essa força silenciosa que nasce quando o coração reconhece outro coração aprisionado. Camila continuou servindo as taças, tentando não chamar atenção, mas sentia que algo naquela casa pesava mais que o ar. Enquanto os risos aumentavam, ela notou o brilho frio das paredes e pensou que o luxo tem o dom de esconder o que sufoca. Lembrou da avó, que dizia que casa bonita sem alma é como fogueira sem calor. Era isso que sentia ali, um calor ausente. Uma mesa farta sem afeto, um pai presente e distante, uma mãe elegante e vazia. Camila nunca se acostumou com lugares assim. Sempre se sentia pequena, como um pássaro que entra num salão e não sabe como sair. Mesmo assim, manteve a postura, carregando as bandejas com o cuidado de quem equilibra sonhos. Sabia que um deslize podia custar um emprego e, com ele, o aluguel do mês. Lívia, do outro lado, parecia presa num mundo que não lhe cabia. A menina olhava para os adultos e tentava sorrir, mas o olhar denunciava o cansaço. Era como uma flor que desabrocha em vaso de cristal, sem terra nem sol. Camila percebeu aquele olhar e, por um instante, sentiu vontade de atravessar a sala,
sentar-se ao lado dela e dizer que estava tudo bem ser imperfeita. Mas o dever chamava, e ela voltou para o canto da cozinha. O relógio parecia andar devagar, e o som das conversas era cada vez mais distante. Só o coração dela batia forte, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Camila não era do tipo que reclamava da vida, mesmo quando o destino parecia testar sua força todos os dias. Cresceu aprendendo que quem tem pouco precisa ter coragem em dobro. Estudava à noite, trabalhava de dia e sonhava em conseguir um emprego estável para ajudar a mãe, que morava no interior. Carregava nos olhos a esperança e nas mãos o cansaço. Mesmo assim, mantinha o sorriso, aquele sorriso que não nasce da alegria, mas da necessidade de seguir. Havia algo de sereno nela, uma doçura que resistia ao tempo e à dureza do mundo. Os colegas de estágio diziam que Camila via beleza até no que os outros chamavam de resto. Ela dizia que a vida é como uma mesa posta, às vezes o prato vem vazio, mas ainda dá para se alimentar de fé. Era essa fé que a sustentava nas noites longas, quando voltava para casa depois de um dia inteiro equilibrando bandejas e planilhas. Do outro lado da cidade, Elias dormia cercado de conforto, mas não de paz. O sucesso o havia deixado mais só. Amigos de conveniência, funcionários que o temiam mais do que o respeitavam, uma esposa que parecia mais uma sócia. O brilho do poder o cegava para o que realmente importava. A cada contrato assinado, perdia um pouco da ternura que o tornara humano. Era como uma árvore antiga, de tronco forte, mas raízes cansadas. Carla, sua esposa, vivia para as aparências. Passava horas escolhendo roupas e joias para cada evento. Sabia que a sociedade em que vivia julgava mais pelo brilho do colar do que pela leveza do sorriso. Às vezes olhava a filha com certo incômodo, como se a inocência da menina denunciasse as mentiras que ela mesma carregava. No fundo, temia perder o controle daquilo que chamava de perfeição. Lívia era o retrato silencioso desse lar. Uma criança educada para não errar, para não chorar, para não manchar o quadro de uma família exemplar. Mas o coração dela pedia espaço, pedia risadas, pedia colo. Tudo o que recebia, no entanto, era correção. Vivendo entre a rigidez dos pais e o luxo sufocante, aprendeu cedo a esconder o que sentia. Era uma flor crescendo sob vidro, impedida de tocar o sol. Naquela noite, enquanto o jantar seguia, Camila observava e pensava o quanto o mundo podia ser desigual. Um lado da sala transbordava abundância, o outro transbordava necessidade. Ainda assim, ela acreditava que havia um equilíbrio invisível, algo que o dinheiro não podia comprar. Um coração simples sempre vale mais que uma fortuna sem afeto. De repente, um garçom mais velho se aproximou de Camila e sussurrou baixinho para ela ter cuidado. Disse que aquele patrão não perdoava erros, que já tinha demitido gente por muito menos. Camila assentiu em silêncio, sentindo o frio na barriga aumentar. Sabia que estava pisando em terreno delicado, onde o orgulho valia mais que a vida. Mesmo assim, seguiu trabalhando com atenção redobrada. Caminhava entre as mesas, equilibrando bandejas pesadas com leveza. Em meio àquele cenário de luxo, parecia uma nota de ternura numa música cheia de vaidade. Às vezes olhava para Lívia e via nela um pedido mudo por ajuda. E em seu coração nascia uma compaixão que ela mesma não entendia. A cada olhar trocado, parecia haver um fio invisível unindo as duas. Duas almas de mundos diferentes, unidas pela mesma falta, o amor que acolhe sem exigir perfeição. Camila não sabia, mas aquele elo seria o que transformaria o destino das duas para sempre. O jantar avançava com discursos e brindes, como se a felicidade pudesse ser medida pelo número de aplausos. Elias falava de negócios, de lucros e parcerias internacionais, mas por dentro sentia um cansaço que não tinha nome. Os convidados riam alto, Carla exibia o sorriso ensaiado, e Lívia permanecia quieta, com o garfo parado no prato. O tempo parecia correr mais devagar para ela. A menina olhava para o pai e desejava que ele a olhasse de volta, não como empresário, mas como pai. Camila, do canto da sala, observava. Tinha terminado de servir as sobremesas e esperava as próximas instruções. Mas seus olhos se voltavam sempre para a mesa principal.
Havia algo diferente naquela menina, uma doçura que tentava sobreviver dentro de uma gaiola dourada. Camila pensava em como o silêncio das crianças diz mais que 1000 palavras. E naquele silêncio havia um pedido de socorro que só um coração sensível podia ouvir. De repente, um movimento mínimo chamou sua atenção. Lívia levou as mãos à garganta, os olhos se arregalaram, o rosto começou a mudar de cor. No início, ninguém percebeu. O som das conversas cobria o desespero da criança. Camila se inclinou, tentando ver melhor, e o sangue gelou. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vira no rosto do irmão anos antes, quando ele se engasgou à mesa e ninguém soube o que fazer. O coração de Camila disparou. As lembranças vieram como relâmpago. Aquele dia em que tudo mudou, o grito da mãe, a ambulância que não chegou a tempo. Era uma ferida antiga, escondida sob o peso da rotina, mas que agora se abria como se o tempo tivesse voltado. E junto com a dor, veio a coragem. Ela deixou cair a bandeja, o som do metal ecoou no salão e o riso cessou. Todos se viraram. Por um segundo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Camila correu os olhos pela mesa e gritou o que o instinto mandou. Disse que a menina estava engasgada. A voz dela, firme e desesperada, cortou o ar como faca. Elias levantou num salto, Carla levou as mãos à boca, os convidados se entreolharam sem saber o que fazer. O luxo perdeu a cor diante do medo. O desespero tomou conta da sala. Carla tentava puxar a filha pelos ombros, Elias gritava ordens desconexas. Alguém mandou chamar o socorro, outro tentou levantar a menina, mas tudo parecia confuso demais. Lívia já estava ficando roxa, os olhos reviravam, o corpo sem forças. Camila atravessou o salão sem pensar. Era como se os passos se movessem sozinhos, guiados por algo maior que o medo. Ela se aproximou do pai, pediu licença, e disse que sabia o que fazer. Elias hesitou, o orgulho lutando contra a esperança. Carla a olhou com desconfiança, perguntando quem ela achava que era. Mas naquele instante, Camila não era mais a estagiária. Era a lembrança viva de alguém que jurou nunca mais assistir calada à dor de quem precisa de ajuda. Ela se colocou atrás da menina e tentou a manobra que aprendeu sozinha, assistindo a vídeos e palestras gratuitas. 1, 2 vezes. Nada. A cada tentativa, o desespero aumentava. Lívia começava a desfalecer, e Camila sentia o suor escorrer pela testa. Murmurou baixinho que a menina precisava respirar, que o Criador estava ali, que tudo ia dar certo. E tentou de novo, com toda a força que tinha. Um pedaço de carne saiu voando, e o som do ar voltando aos pulmões da menina soou como um milagre. Lívia tossiu e chorou. O pai caiu de joelhos, tomado por um alívio que rasgava o peito. O salão, antes cheio de risadas, agora chorava em silêncio. Camila respirou fundo, com as mãos trêmulas, e deu alguns passos para trás. Não queria aplausos. Queria apenas se certificar de que a vida tinha vencido o medo. Por um instante, o salão inteiro ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado para assistir ao milagre. O som das conversas cessou, os talheres pararam no ar, e até as luzes pareciam mais suaves. Elias ainda estava ajoelhado, abraçando a filha com uma força que misturava culpa e gratidão. Carla, pálida, olhava tudo sem saber se chorava ou se justificava. A máscara de elegância que sempre carregava começava a rachar. Camila se afastou devagar, tentando retomar o fôlego. Sentia o coração bater forte, mas também um vazio estranho, como se tivesse deixado parte de si naquele gesto. Não queria ser o centro das atenções, nem ser lembrada como heroína. Fez apenas o que o coração mandou. Ainda assim, sabia que aquele momento marcaria todos os presentes. Cada um deles havia visto o limite entre a vida e a perda, e como o destino às vezes escolhe a humildade para ensinar grandeza. Os convidados começaram a murmurar, ainda assustados. Alguns elogiavam a coragem de Camila, outros cochichavam sobre o fato de ela não ser médica. Carla foi a primeira a romper o silêncio, e suas palavras cortaram o ar com frieza. Disse que aquilo poderia ter dado errado,
que a moça devia ter esperado ajuda profissional. O tom arrogante tentava esconder o medo, mas o orgulho era mais alto que o bom senso. Elias não respondeu. Continuava com a filha no colo, sentindo a respiração dela se estabilizar. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorava sem se envergonhar. Lágrimas sinceras, de um homem que entendeu em segundos o que os anos de sucesso não ensinaram. O dinheiro pode comprar conforto, mas nunca vai comprar um segundo de vida quando o ar falta. Camila permaneceu em silêncio, com as mãos suadas e o olhar perdido. Queria sair dali, mas o corpo não obedecia. Um garçom se aproximou e segurou seu braço com gentileza, dizendo que ela havia sido um anjo. Ela sorriu, tímida, e apenas respondeu que fez o que precisava ser feito. Era a simplicidade de quem não busca reconhecimento, apenas paz. Pouco a pouco, o salão voltou a se mover. O som das conversas retomou, mas com outro tom. Já não havia arrogância nos olhares, apenas respeito e reflexão. Carla, porém, manteve-se rígida, incapaz de admitir a importância do gesto que salvara a filha. O orgulho é uma pedra difícil de quebrar, mesmo quando o amor está em jogo. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Ficou sentado ao lado da cama de Lívia, observando o sono tranquilo da menina. O rosto dela, ainda corado, parecia o retrato da inocência. Ele pensava em como tudo poderia ter acabado em segundos e em como uma jovem desconhecida lhe devolvera o que o dinheiro nunca garantiria, o dom da vida. Enquanto isso, em seu pequeno quarto, Camila também não dormia. Revivia a cena 1000 vezes, tentando entender o que havia sentido. Era como se tivesse cumprido uma promessa antiga, algo que o coração esperava há anos. Lembrou do irmão, do almoço simples, do desespero que a marcou para sempre. Agora, finalmente, aquela dor parecia ter encontrado sentido. O amanhecer trouxe consigo um silêncio diferente. Elias sabia que aquele dia não seria igual aos outros. Algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, o homem acostumado a ser dono de tudo entendeu que há grandezas que só nascem da humildade. E foi esse pensamento que o levou a tomar uma decisão que mudaria o destino de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, a mansão ainda cheirava a perfume caro e lembranças do susto da noite anterior. Elias acordou cedo, vestiu o mesmo terno de sempre, mas algo nele já não era o mesmo. O espelho devolvia a imagem de um homem que pela primeira vez se via pequeno diante da própria vida. Ao descer as escadas, encontrou a filha na sala, com os cabelos soltos e um desenho nas mãos. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, o tipo de sorriso que carrega perdão sem palavras. Camila, por outro lado, voltava para a rotina sem imaginar o impacto do que havia feito. Chegou ao estágio cansada, tentando se misturar à multidão de rostos apressados. Não comentou o ocorrido com ninguém. Guardou tudo dentro do peito, como quem protege uma lembrança sagrada. No fundo, sentia gratidão por ter conseguido agir, mas também medo de perder o emprego. Sabia que, para gente simples, a coragem às vezes cobra um preço alto. Elias, no entanto, não conseguia esquecer a cena. Pediu as gravações das câmeras de segurança da noite anterior. Sentou-se em silêncio para assistir. Cada segundo do vídeo parecia um espelho da sua própria impotência. Viu o desespero da filha, a arrogância da esposa, e a figura de Camila surgindo como um raio em meio à indecisão. Quando a viu aplicar a manobra e salvar a menina, uma lágrima escapou. Aquelas imagens o atravessaram como uma revelação. Chamou o assistente e ordenou que descobrisse quem era a moça. O funcionário voltou com uma ficha simples: estagiária, salário modesto, curso de administração, endereço na periferia. Elias leu cada linha como quem decifra um enigma. Aquela jovem, que nada tinha a ver com o seu mundo, havia feito o que ele, com todos os recursos, não soube fazer. Sentiu o orgulho derreter devagar, como o gelo sob o sol. Carla, ao perceber o interesse do marido, reagiu com frieza. Disse que não havia necessidade de exaltar alguém que apenas cumpriu um papel. Tentou minimizar o gesto, alegando que a menina poderia ter se ferido. Mas por trás das palavras, havia medo e inveja. O brilho de Camila ofuscava o que ela mais prezava: o controle.
Era como se o universo tivesse colocado um espelho diante dela, e ela não gostasse do reflexo. Elias ouviu em silêncio, sem responder. Havia algo na voz da esposa que já não lhe despertava respeito, apenas distância. Percebeu que durante anos havia confundido elegância com frieza e autoridade com amor. Pela primeira vez, teve coragem de encarar o próprio vazio. Sentiu-se como um ator que, ao final da peça, descobre que o palco estava vazio e que ninguém o aplaudia de verdade. No escritório, chamou o diretor de recursos humanos e ordenou que providenciasse uma reunião com Camila. Queria olhar nos olhos dela, entender de onde vinha tamanha força. Os funcionários estranharam o pedido, mas obedeceram. Quando ela recebeu o convite, o susto foi grande. Achou que seria demitida, talvez por ter se metido onde não devia. Passou a noite em claro, ensaiando explicações que o coração não queria dar. No dia seguinte, chegou à empresa com o mesmo uniforme simples e o olhar firme. Foi recebida com formalidade. O corredor parecia mais longo que o normal, e cada passo ecoava como se o destino chamasse seu nome. Elias estava à sua espera, sentado atrás de uma mesa imensa, mas o semblante era outro. Não havia arrogância, apenas gratidão. Ele se levantou, caminhou até ela e disse palavras que pareciam improváveis vindas de um homem como ele. Disse que não sabia como agradecer, que devia a ela o bem mais precioso que possuía. Camila abaixou a cabeça e respondeu com humildade que não havia dívida alguma, apenas vida. Contou sobre o irmão que perderá e o motivo que a fizera agir sem pensar. Elias escutou em silêncio, e o coração dele, pela primeira vez em anos, se abriu. Aquela conversa se tornou um divisor de águas. O homem poderoso descobriu que sabedoria não se mede por diploma, e Camila percebeu que coragem também pode abrir portas. O mundo dos dois, tão distante, se tocou naquele instante. Era como se duas pontas soltas de um fio finalmente se encontrassem. E daquele encontro, uma nova história começava a nascer. Depois daquele encontro, algo se transformou silenciosamente na rotina de Elias. O homem que antes falava apenas de lucros passou a observar mais as pessoas. Nos corredores da empresa, os funcionários começaram a notar um tom diferente em sua voz, menos autoritário e mais humano. Era como se o susto da noite anterior tivesse desarmado o escudo que ele usava para se proteger do próprio sentimento. Pela primeira vez, ele escutava de verdade. Camila voltou para suas tarefas com a mesma dedicação, mas por dentro carregava uma mistura de alívio e confusão. Não entendia por que o coração batia tão forte ao lembrar dos olhos emocionados de Elias. Sabia que entre eles existiam mundos inteiros de distância. Ainda assim, sentia que algo invisível os unia. Talvez fosse o destino, ou apenas a gratidão que se transforma em laço. Carla, ao perceber a mudança do marido, começou a se inquietar. Tentou retomar o controle, organizar novos eventos, cercar-se de pessoas influentes. Mas Elias parecia distante dessas vaidades. A cada gesto dela, ele enxergava mais claramente o vazio da vida que levavam. O casamento, antes sustentado por aparências, começava a mostrar as rachaduras que há anos tentavam disfarçar com luxo e sorrisos forçados. Lívia, por sua vez, voltava aos poucos à rotina da escola. Parecia mais leve, mais curiosa. Passou a desenhar com frequência, algo que os pais mal notavam antes. Em cada desenho, havia uma moça de uniforme simples e um coração colorido ao lado. Era a forma inocente de agradecer a quem lhe dera de volta o direito de respirar, no corpo e na alma. Elias via os desenhos e sentia o peito apertar. O nome de Camila aparecia nas conversas da filha com um carinho que ele não lembrava de ouvir em casa. Era como se a menina tivesse encontrado nela um exemplo de amor simples, sem interesse. Isso o fazia pensar em tudo o que perderá ao tentar ser apenas um homem de sucesso. Descobriu que o verdadeiro poder é o de inspirar bondade. Um dia, durante uma reunião, Elias surpreendeu os executivos ao interromper o assunto e propor algo inesperado. Disse que toda empresa deveria ter treinamento de primeiros socorros obrigatório. Falou com emoção, lembrando da noite em que a própria filha quase se foi e de como a vida depende de gestos simples que salvam o impossível.
Alguns diretores o olharam confusos, outros emocionados. A decisão foi aprovada na hora. Camila, ao saber da iniciativa, não conteve as lágrimas. Sentiu que seu gesto havia gerado algo muito maior do que imaginava. Era como ver uma semente brotar depois de muito tempo enterrada. E pela primeira vez, sentiu orgulho de si mesma sem culpa. A humildade dela era sua coroa invisível. Carla não suportou a mudança. Começou a se afastar, primeiro em silêncio, depois com discussões cada vez mais frias. Acusava Elias de estar obcecado pela moça, de ter perdido o foco, de se deixar levar por sentimentalismos. Mas no fundo, ela sabia que o marido havia redescoberto algo que o casamento deles há muito não lhe dava: verdade. Elias não respondeu às acusações. Limitou-se a dizer que queria viver de forma mais sincera, mesmo que isso custasse o brilho das aparências. A distância entre eles se tornou inevitável. O império que ele construiu seguia firme, mas a vida pessoal dele passava por um terremoto silencioso. Era a velha história de quem precisa perder para entender o valor de recomeçar. No coração de Camila, a vida também ganhava novos contornos. A gratidão de Elias e o carinho de Lívia se tornaram laços de afeto verdadeiro, sem exageros nem segundas intenções. Era uma amizade improvável, nascida do acaso e lapidada pela fé. E no fundo, cada um deles sabia que aquele encontro tinha vindo de um propósito maior, um chamado do destino para curar feridas antigas e ensinar o poder da humanidade. O tempo passou, e a vida de todos parecia ter se acalmado. Elias seguia conduzindo sua empresa com um novo olhar, Camila avançava nos estudos, e Lívia crescia mais próxima daquela mulher simples que agora fazia parte do seu mundo. Mas o destino, como faz com todos, decidiu testar o que haviam aprendido. A calmaria antes da virada vinha disfarçada de rotina. Certa tarde, uma notícia caiu como pedra no vidro. Um dos maiores investidores do grupo decidiu se retirar, alegando falta de confiança na nova política de gestão humanizada que Elias havia implantado. Para os acionistas, era um sinal de fraqueza. Para Elias, era a primeira grande prova de que mudar exige coragem até para perder. O homem que antes controlava tudo agora precisava confiar naquilo que não se vê. Carla aproveitou o momento para atacar. Disse que havia avisado, que aquele discurso de bondade e gratidão o deixaria pobre e ridículo. As palavras soaram como veneno, mas Elias não reagiu. Preferiu o silêncio de quem aprendeu que discutir com orgulho é como gritar com o vento. Mesmo assim, dentro dele o medo crescia, lembrando-lhe que o poder de um império é frágil diante da ingratidão humana. Camila soube da situação pelos corredores e ficou inquieta. Não por pena, mas por respeito. Sabia o quanto era difícil para alguém como Elias lidar com a perda do controle. Rezou baixinho, pedindo que ele não desistisse do que havia conquistado dentro de si. Pois a transformação mais importante não estava nas empresas, e sim no coração. Naquela noite, Elias ficou sozinho no escritório. As luzes da cidade piscavam pela janela como lembranças de um passado distante. Olhou para uma foto da filha, depois para um relatório cheio de números vermelhos. Pela primeira vez, sentiu o peso de estar vulnerável. E foi ali, naquele silêncio, que lembrou da voz calma de Camila dizendo que a vida vale mais que qualquer lucro. Essas palavras ecoaram dentro dele como oração. De repente, a porta se abriu. Era Carla, com o mesmo olhar de sempre, duro e cansado. Disse que iria embora, que não suportava mais aquele homem diferente, aquele estranho que preferia a moral à aparência. A despedida foi seca. Elias apenas a observou ir, com um misto de alívio e tristeza. Era o fim de uma era, o desfecho de uma vida vivida sob máscaras. No dia seguinte, Elias anunciou aos funcionários que manteria os novos programas sociais e os treinamentos, mesmo com os prejuízos. Disse que a empresa continuaria guiada por valores humanos. A sala ficou em silêncio. Alguns o admiraram, outros duvidaram. Mas entre todos, um par de olhos marejados observava com orgulho. Camila entendeu que ele havia escolhido o caminho mais difícil, e o mais certo. A decisão gerou repercussão. A imprensa o criticou, investidores o abandonaram,
e o nome de Elias saiu das capas de sucesso para as de escândalo. Mas no meio da tempestade, ele permanecia em paz. Descobrira algo que dinheiro algum pode comprar: consciência tranquila. Era como um capitão que perde parte da tripulação, mas se recusa a abandonar o barco. Enquanto isso, Lívia o abraçava com amor, dizendo que sentia orgulho do pai que finalmente aprendeu a respirar como gente comum. E naquele gesto simples, Elias entendeu que o verdadeiro legado que deixaria para a filha não estava nas ações da empresa, mas na transformação que a vida lhe concederá. No coração de Camila, uma certeza amadurecia: as tempestades chegam para revelar quem aprendeu a amar o essencial. E naquele momento, o destino ainda preparava um gesto final, um daqueles sinais que fazem o tempo parar e o coração compreender por que certos encontros mudam tudo. Algumas semanas se passaram, e as consequências das escolhas de Elias continuavam a ecoar. A mansão que antes vivia cheia de convidados agora era silenciosa, quase serena. Carla havia partido de vez, levando consigo o brilho das festas e o peso das aparências. O que restou foi um lar mais simples, mas finalmente vivo. As risadas de Lívia voltaram a encher os corredores, e até o som do piano, esquecido por anos, voltou a tocar de vez em quando. No trabalho, as pressões se acumulavam. As reuniões eram tensas, os relatórios pesados, e muitos ainda duvidavam da nova fase. Elias, no entanto, mantinha a serenidade que aprenderá com o susto que o transformou. Era como um homem que atravessou um incêndio e descobriu que o fogo só queima o que não é essencial. O que restou nele era mais puro. Um dia, ao final de uma tarde chuvosa, Camila foi chamada à sala dele novamente. Pensou que fosse algo sobre os treinamentos, mas o olhar de Elias dizia mais que um assunto de trabalho. Havia emoção, gratidão e um tipo de respeito que nasce da admiração verdadeira. Ele lhe entregou um envelope com uma proposta de bolsa integral para concluir a faculdade e uma carta escrita à mão, algo raro vindo dele. Na carta, Elias dizia que a coragem dela havia reacendido nele o que o sucesso tinha apagado: a fé no ser humano. Dizia que aprenderá que poder sem propósito é apenas vaidade, e que o gesto dela havia dado sentido a tudo o que ele construiu. Camila leu em silêncio, e as lágrimas caíram sem pressa. Sentiu-se acolhida pelo universo, como se finalmente colhesse o fruto da dor transformada em amor. Lívia entrou na sala logo depois, segurando um papel colorido. Era um desenho com 3 figuras de mãos dadas. Disse que era ela, o pai e sua heroína de uniforme simples. Elias sorriu e se ajoelhou para abraçar a filha. Camila olhou para aquela cena e sentiu um calor doce no peito, um tipo de paz que não se explica, apenas se reconhece. Do lado de fora, a chuva começou a cessar. O céu, antes cinzento, se abria em faixas de luz que pareciam abençoar aquele momento. O vento balançava as folhas, e o som suave parecia dizer que tudo estava no lugar certo. Aquele encontro improvável de mundos tão diferentes agora se tornava símbolo de esperança. Enquanto isso, as notícias começavam a mudar. O gesto de Elias de manter os programas humanitários chamou a atenção da imprensa de outro modo. Matérias começaram a circular, elogiando a postura ética e o exemplo dado ao mercado. O homem que fora criticado por agir com o coração agora era reconhecido por trazer humanidade ao poder. O que parecia fraqueza se revelou força. Carla, ao ver as manchetes, sentiu o peso das escolhas que fez. Tentou contato, mas Elias, com serenidade, respondeu apenas que desejava que ela também encontrasse paz. O tempo da mágoa havia passado. O homem que antes vivia de aparências agora vivia de essência. E nenhuma humilhação era capaz de apagar o brilho de quem reencontra a própria verdade. Camila continuou trabalhando, mas agora com novas responsabilidades. Elias confiava nela, e ela, por sua vez, via nele não o patrão de antes, mas um homem que aprendeu a ser pai, amigo e ser humano. A relação deles, construída sobre gratidão e respeito, tornou-se símbolo de renascimento para todos à volta. O jantar que um dia quase terminou em tragédia agora era lembrado como o dia em que todos começaram a respirar de novo. Elias, Camila e Lívia entenderam que a vida sempre prepara um novo caminho, mesmo quando o coração está cansado. Às vezes, é preciso perder o fôlego para finalmente aprender a viver.
Os meses seguintes foram de recomeço e aprendizado. Elias aprendeu a caminhar com leveza, sem precisar provar o próprio valor a ninguém. O império que construiu seguiu de pé, mas agora com uma alma diferente. Os corredores antes frios ganharam gestos gentis, sorrisos sinceros e uma nova forma de liderança. O homem que um dia mandou em todos agora inspirava sem precisar levantar a voz. Era como uma árvore que, depois da tempestade, floresce com raízes mais firmes. Camila crescia junto com essa nova fase. O trabalho rendia frutos, o estudo avançava, e o coração se tornava mais confiante. Ainda vivia com simplicidade, mas agora o cansaço tinha outro sabor, o de propósito. Já não se via como alguém que apenas servia, mas como alguém que transformava. Sua vida, antes marcada por perdas, agora se escrevia com gratidão. O passado ainda doía, mas já não mandava. Lívia, a pequena que um dia quase se despediu do mundo, florescia diante dos olhos do pai. Era uma menina curiosa, falante, e agora sabia que podia ser imperfeita sem medo. Camila tornou-se uma presença constante, uma amiga, quase uma irmã mais velha. Juntas, brincavam, conversavam e aprendiam o que significa amor desinteressado. A menina, que antes vivia sob a rigidez dos adultos, agora descobria o sabor simples da liberdade. Elias, ao observá-las, sentia algo que há muito tempo não sentia: orgulho verdadeiro. Orgulho não do poder, nem da fortuna, mas da transformação que o amor trouxe para sua casa. Cada risada da filha era uma oração silenciosa de gratidão. O homem que vivia cercado de luxo descobria que a felicidade não mora nas paredes de mármore, mas no calor de quem fica ao nosso lado quando o chão falta. Um dia, enquanto conversavam, Camila contou a ele que havia se inscrito em um curso de primeiros socorros avançado. Disse que queria ensinar outras pessoas a fazer o que fez, para que ninguém mais passasse pelo que ela viveu. Elias ouviu com atenção e sentiu o coração se encher de respeito. Percebeu que a coragem dela tinha virado missão, e que o bem se multiplica quando a gente não guarda para si. Ele, inspirado por isso, criou uma fundação voltada para a educação e saúde preventiva. Deu a ela o nome de Projeto Respira Vida. Camila foi convidada para coordenar as ações e aceitaram juntos o desafio de levar conhecimento a quem mais precisa. A primeira turma foi inaugurada em um centro comunitário simples, com cadeiras coloridas e crianças risonhas. Aquele dia foi o marco de um novo começo. A emoção foi tanta que até Elias, sempre tão contido, deixou as lágrimas escaparem. Olhou para Camila e viu ali a extensão da fé que nunca soube ter. Disse em voz baixa que aquele projeto era o legado mais bonito que poderia deixar para Lívia. E a moça respondeu, com serenidade, que às vezes a vida leva tudo para mostrar o que realmente importa. A fundação cresceu rápido. Em poucos meses, dezenas de voluntários se uniram à causa. Médicos, enfermeiros e professores ofereceram tempo e carinho. Elias descobriu que liderar um império é diferente de tocar corações e preferia agora o segundo. O sucesso que veio depois foi mais puro, sem holofotes, nascido da vontade genuína de servir. Camila continuava a mesma em essência, simples, atenta, grata. Mas quem olhasse de perto veria que havia luz nova em seus olhos. Era a luz de quem venceu sem precisar de aplausos. De quem transformou dor em serviço e lágrima em semente. Ela sabia que aquele caminho ainda teria desafios, mas agora caminhava com fé, com a certeza de que toda ferida, quando curada, ensina a salvar. Elias, à noite, olhava o céu pela janela e agradecia em silêncio. Não pedia mais sucesso nem reconhecimento, apenas sabedoria para não esquecer o que aprendeu. Entendeu que o amor e a humildade não diminuem ninguém, pelo contrário, engrandecem de um jeito que nenhum prêmio é capaz de fazer. Com o passar dos dias, o projeto Respira Vida se tornou mais do que uma iniciativa. Virou um símbolo de transformação, não apenas para Elias, mas para todos que o cercavam. Pessoas simples começaram a ser treinadas para agir em emergências, e muitas vidas foram salvas graças ao conhecimento compartilhado. Era como se cada gesto de socorro fosse uma semente plantada no solo da esperança. O que nasceu de um momento de desespero agora florescia como propósito coletivo.
Camila passou a viajar para comunidades distantes, levando consigo o mesmo entusiasmo que um dia a fez correr em direção àquela menina em perigo. O brilho no olhar dela inspirava confiança. Os moradores diziam que ela tinha mãos de bênção e coração de mãe. E embora ainda se emocionasse ao lembrar do irmão que perdeu, agora sentia que a dor havia se transformado em força. Era como uma ferida que, cicatrizada, brilha sob a luz do sol. Lívia acompanhava tudo com admiração infantil. Orgulhosa, contava aos colegas da escola sobre o projeto do pai e a coragem da tia Camila. A menina crescia acreditando que o bem é contagioso e que cada pessoa tem dentro de si um poder silencioso de fazer diferença. Elias, ao ouvir essas histórias, sentia uma alegria profunda, não aquela que vem do sucesso, mas a que nasce do sentido. Um dia, ao final de uma palestra, Camila foi abordada por uma mãe com lágrimas nos olhos. Ela contou que aprendeu as técnicas no curso e conseguiu salvar o filho de um engasgo em casa. Disse que não sabia como agradecer. Camila apenas segurou suas mãos e respondeu que o agradecimento já estava ali, na vida que continuava. Naquele instante, sentiu que o ciclo se fechava, a dor que um dia a feriu agora salvava outros. Elias acompanhava tudo de perto, mas com humildade. Já não se via como o grande empresário que guia o mundo, e sim como um homem comum que aprendeu a ouvir o coração. A convivência com Camila e os resultados do projeto o tornaram mais leve, mais humano. As reuniões de negócios agora começavam com palavras de gratidão, e os funcionários, antes temerosos, passaram a enxergar nele um líder de verdade, alguém que inspira sem precisar de trono. Carla, distante, soube do sucesso do projeto pelos jornais. As imagens mostravam Elias sorrindo com simplicidade, ao lado da filha e de Camila. Por um momento, sentiu saudade do que nunca soube viver, o amor sincero que não depende de aparência. Mas entendeu, enfim, que o orgulho que a sustentava também a isolou. Era tarde para voltar, mas não para reconhecer. Enviou uma carta pedindo perdão e desejando paz. Elias leu, respirou fundo e respondeu com serenidade. O perdão, afinal, é a forma mais pura de liberdade. O tempo fez com que a amizade entre ele e Camila se tornasse ainda mais forte. Não havia romance, apenas um laço de respeito, admiração e gratidão profunda. Era uma ligação de almas, construída na verdade. Juntos, aprenderam que a vida é generosa quando a gente aprende a servir. E cada vitória do projeto era celebrada com simplicidade, um bolo na mesa, um café partilhado, um olhar de cumplicidade que dizia tudo sem precisar de palavras. Certa tarde, Elias levou Lívia até o local onde o projeto começou. As crianças corriam, as famílias sorriam, e Camila distribuía materiais com o mesmo carinho de sempre. Ele observou a cena e entendeu que havia encontrado o que buscou a vida inteira: paz. O barulho do mundo já não o dominava, porque o coração finalmente aprendeu a ouvir o silêncio. Camila, ao vê-lo ali, sorriu com ternura. Disse que nunca imaginou que a vida a levaria tão longe apenas por ter escutado um impulso do coração. Elias respondeu que é sempre o coração que salva, nunca o orgulho. Eles ficaram ali, olhando o pôr do sol, com a sensação de dever cumprido. Às vezes, a maior vitória é apenas respirar fundo e saber que tudo valeu a pena. Os anos passaram com a suavidade de quem aprendeu a caminhar sem pressa. O projeto Respira Vida se expandiu para outras cidades, levando conhecimento e fé para centenas de pessoas. Elias acompanhava com o mesmo entusiasmo do início, mas agora com serenidade. Já não precisava provar nada ao mundo. O homem que um dia foi símbolo de poder agora era lembrado pela generosidade. Descobriu que o verdadeiro legado não se constrói em prédios, mas em corações transformados. Camila tornou-se referência no trabalho social. Era convidada para palestrar, ensinar, inspirar. Mas nunca deixou que o reconhecimento subisse a cabeça. Continuava indo a pé para o trabalho, cumprimentando todos com o mesmo sorriso simples. Quando perguntavam de onde vinha tanta força, ela respondia que a vida ensina a ser forte quando não se tem outra escolha, mas a fé ensina a ser leve mesmo nas batalhas. Lívia crescia entre livros, desenhos e sonhos. Herdou do pai a inteligência e de Camila a compaixão.
Era uma menina que acreditava em milagres do cotidiano, aqueles que nascem quando alguém estende a mão sem esperar retorno. Em cada aniversário, pedia o mesmo presente, ajudar nas campanhas do projeto. Elias, emocionado, via na filha o reflexo da mulher que a salvou e o lembrete constante de que o amor simples é o mais grandioso. Um dia, durante um grande evento de reconhecimento público, Elias foi convidado a subir ao palco para receber uma homenagem por seu trabalho social. Ao seu lado, insistiu que Camila também fosse. O auditório estava lotado, e as luzes brilhavam como estrelas. Quando o apresentador anunciou o nome dela, o público se levantou em aplausos. Elias olhou para Camila e murmurou que aquele era o som da gratidão do mundo por quem age em silêncio. Camila, com lágrimas discretas, agradeceu com voz mansa. Disse que não era heroína, que apenas aprendeu com a dor a não deixar ninguém desamparado. Falou da importância de ensinar, de partilhar e de ter coragem para agir quando todos param. O discurso foi simples, mas tocou cada coração ali presente. Muitos choraram sem perceber. Foi um daqueles momentos em que o tempo parece se ajoelhar diante da humildade. Depois da cerimônia, enquanto o público se dispersava, Elias ficou sozinho por alguns instantes. Sentou-se no canto do palco e olhou para o vazio cheio de ecos. Lembrou de tudo, da noite do jantar, do medo, da arrogância, da transformação. Pensou em como a vida o havia ensinado a respirar de novo. Entendeu que, às vezes, é preciso que algo nos engasgue, o orgulho, o ego, a vaidade, para que aprendamos o valor do ar que o amor oferece. Camila se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro dele. Disse que aquele caminho só foi possível porque ele teve coragem de mudar. Elias sorriu e respondeu que ela foi a centelha que acendeu o resto. Era como se duas histórias, antes paralelas, tivessem se unido no mesmo destino. Duas vidas diferentes, mas com a mesma lição: quando o coração decide servir, a vida se encarrega do resto. Lívia correu até os dois, trazendo nas mãos um pequeno desenho, como sempre fazia. Dessa vez, havia um sol enorme e, abaixo dele, as palavras: aqui todos respiram amor. Elias abraçou a filha e sentiu que nada mais faltava. O império, os prêmios, os negócios, tudo parecia pequeno diante daquele momento simples e perfeito. O vento da noite soprava leve, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Elias respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteiro. A vida havia lhe tirado o brilho falso para devolver-lhe a luz verdadeira. E entendeu, ali, que a grandeza não está em quem brilha sozinho, mas em quem faz os outros acenderem também. Com o passar dos anos, o projeto Respira Vida se tornou parte da identidade de quem o conhecia. As escolas o adotaram, as empresas o apoiavam, e até as famílias mais simples começaram a se reunir aos fins de semana para aprender os gestos que salvam vidas. Elias assistia a tudo com o coração tranquilo. Já não se via como o homem que comanda, e sim como o homem que serve. Era bonito perceber que o bem, quando plantado com sinceridade, floresce mesmo nas pedras. Camila continuava à frente das ações com a mesma serenidade. Tornará-se exemplo para jovens e adultos, mostrando que coragem não nasce de riqueza, mas de propósito. Gostava de repetir que ninguém é pequeno demais para fazer o bem. E as pessoas acreditavam, porque suas palavras vinham acompanhadas de verdade. A vida dela era prova viva de que os milagres acontecem quando a gente escolhe não se calar diante da dor. Lívia, agora adolescente, era a imagem viva da gratidão. Continuava próxima de Camila, chamando-a de tia do coração. Sempre que podia, ajudava nas palestras e nos eventos do projeto. A relação das duas ultrapassava o tempo e o papel. Era um vínculo de almas, nascido de um gesto que o destino escreveu com lágrimas e transformou em afeto. Elias observava tudo com um amor sereno. Às vezes, durante os encontros, sentava-se ao fundo e apenas ouvia as histórias das pessoas salvas pelos treinamentos. Cada depoimento era uma pequena luz que acendia dentro dele. Entendeu que seu maior investimento não estava mais nas empresas, e sim nas vidas que ajudava a preservar. O homem que um dia acumulou bens agora acumulava bênçãos. Em certo aniversário do projeto,
organizaram uma grande celebração. Havia música, risadas, comida simples e um sentimento de comunidade que enchia o ar. No palco, colocaram fotos das turmas formadas, das crianças que aprenderam a socorrer, das famílias que reencontraram esperança. Camila subiu para agradecer e lembrou de como tudo começou, de uma noite em que o medo se transformou em milagre. O público, emocionado, se levantou em silêncio respeitoso. Elias, com lágrimas nos olhos, olhou para a filha, agora moça, e sussurrou que aquele era o legado que desejava deixar. Lívia sorriu e respondeu que o maior legado já estava vivo dentro das pessoas. Camila, ao ouvir, entendeu que o amor havia feito seu caminho completo. O que começou com um grito de socorro terminou em coro de gratidão. Depois da cerimônia, Elias se aproximou de Camila e entregou-lhe uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um relógio antigo, herdado de seu pai. Disse que não era presente de valor, mas de significado. O tempo me ensinou que o que realmente importa são os minutos em que temos coragem de agir, disse ele. Camila guardou o relógio como quem recebe um pedaço de história. Os dias seguintes seguiram calmos, e a vida retomou seu ritmo doce. A casa de Elias, antes marcada por silêncio e aparência, agora era cheia de vozes e aromas. As janelas abertas deixavam o sol entrar, e a menina que um dia quase se foi cresceu entre risos e aprendizados. Era como se o amor tivesse decidido morar ali para sempre. Camila, ao caminhar para casa certa noite, olhou o céu e sorriu. As estrelas pareciam mais próximas, como se o universo lhe devolvesse o brilho que um dia perdeu. Sentiu gratidão por cada passo, cada dor, cada milagre escondido nos dias comuns. E pensou que, no fim, é isso que a vida quer da gente, que sejamos ponte, não muro, que sejamos abrigo, não vitrine. Elias, olhando pela janela de seu escritório, refletia sobre tudo o que viveu. A fortuna ainda existia, mas agora era pequena diante da riqueza do coração. Entendeu que o verdadeiro sucesso não é o que se acumula, mas o que se compartilha. Sorriu em silêncio e murmurou para si mesmo que, enquanto houver um sopro de amor no mundo, sempre haverá esperança. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, foi costurando cada pedaço daquela história em um manto de paz. Elias envelheceu com serenidade. Já não andava apressado, nem precisava de secretários ao redor. Gostava de tomar café na varanda, ouvindo o canto dos pássaros e vendo Lívia se preparar para a faculdade. A menina, agora moça, escolheu estudar enfermagem, inspirada pela mulher que um dia lhe devolveu o ar. Era a continuação natural de um amor que ensinou o valor da vida. Camila continuava à frente do Respira Vida, firme e doce como sempre. Suas palavras, nas palestras, soavam como oração. Dizia que a vida é uma corrente invisível, o bem que alguém faz em silêncio um dia toca quem mais precisa. E cada rosto salvo era para ela um novo nascer do sol. Carregava consigo o mesmo avental da noite do jantar, guardado como lembrança de que o amor sempre vence o medo. Elias, observando de longe, sentia-se grato. Já não se via como o homem que perdeu ou ganhou, mas como aquele que entendeu. Aprendeu que o verdadeiro milagre não está nos grandes gestos, mas nos pequenos atos que mudam tudo sem precisar de aplausos. E reconhecia em Camila um instrumento divino que o ajudou a reencontrar o próprio coração. Os dias seguiam tranquilos, e a amizade entre os três se fortalecia com o tempo. Aos domingos, reuniam-se para almoçar, rir e relembrar o passado com leveza. Lívia gostava de repetir a história de como tudo começou, e cada vez que contava, o brilho nos olhos do pai mostrava que aquele momento nunca deixou de ser sagrado. O jantar que quase terminou em tragédia virou lembrança de um renascimento. Uma tarde, ao final de uma cerimônia simples no projeto, Elias fez um discurso breve, mas cheio de verdade. Disse que o maior prêmio da vida é poder chegar ao fim do dia em paz com o próprio coração. Que não importa quantos bens se tem, e sim quantos sorrisos se deixa. O público o aplaudiu, mas ele apenas abaixou a cabeça, em humildade. Era a vitória silenciosa de quem aprendeu a ser grande sem precisar ser maior que ninguém. Camila, ao lado, olhou para ele e sentiu o mesmo respeito que tinha no primeiro dia em que o viu ajoelhado diante da filha.
O tempo havia suavizado tudo, as dores, as perdas, as mágoas. Restava apenas a certeza de que cada alma tem seu instante de despertar. E quando esse instante chega, o mundo inteiro parece respirar junto. Lívia, emocionada, segurou a mão do pai e da amiga ao mesmo tempo. Disse baixinho que aquele era o retrato da felicidade, 3 corações unidos por um mesmo milagre. Elias sorriu, e uma lágrima discreta correu pelo rosto já marcado pelo tempo. Era o tipo de lágrima que lava, não que pesa. O tipo que sela a paz. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja. O vento soprava suave, e o mundo parecia suspenso entre o ontem e o amanhã. Elias respirou fundo, sentindo o peito leve. Camila, ao seu lado, fechou os olhos e agradeceu em silêncio. E Lívia, olhando o horizonte, entendeu o que a vida sempre quis ensinar, que a gratidão é a forma mais bonita de amor. Aquela tarde ficou guardada na memória de todos, não como um evento grandioso, mas como um instante eterno. A vida, generosa, havia unido 3 caminhos tão diferentes para mostrar que o verdadeiro milagre acontece quando o coração escolhe servir. E naquele silêncio iluminado pelo pôr do sol, cada um deles compreendeu que o destino não erra, apenas ensina com amor. O tempo passou, mas aquela história nunca deixou de ser contada. O jantar em que o medo virou milagre se transformou em lição compartilhada nas palestras, nas escolas e nas rodas simples de conversa. Camila sempre dizia que aquele dia não foi sobre sorte, e sim sobre escuta, escutar o coração que manda agir, mesmo quando a razão manda esperar. E cada vez que contava, sua voz tinha o mesmo tom manso e firme de quem fala com a alma. Elias já caminhava devagar, mas com o mesmo brilho nos olhos. Gostava de dizer que envelhecer é aprender a ver beleza no silêncio. Ao lado de Lívia, acompanhava o crescimento do projeto com orgulho de pai e serenidade de aprendiz. Muitas vezes se emocionava ao ver jovens repetindo o gesto que um dia salvou a filha. Era como assistir a um eco de amor atravessando o tempo, multiplicando o bem sem precisar de nome. Camila nunca se acostumou aos aplausos, e talvez fosse esse o segredo do encanto que a cercava. Continuava chegando cedo, com o sorriso que abraça e o olhar que acolhe. Quando perguntavam o que mais desejava, ela respondia que só queria continuar sendo útil. Que enquanto existisse alguém precisando de ar, ela estaria ali para ensinar. Suas palavras se tornaram simples bênçãos lançadas ao vento. Lívia, agora adulta, seguiu o caminho do cuidado. Tornou-se enfermeira, e nas noites longas de hospital lembrava sempre da mulher que lhe ensinou a respirar e do pai que aprendeu a amar sem medo. A cada vida salva, sentia que uma parte da história continuava viva. O passado não era mais dor, era herança. E nas pausas silenciosas entre um atendimento e outro, ela olhava para o céu e agradecia por ter recebido a chance de retribuir. Quando Elias partiu, anos depois, a cerimônia foi simples, do jeito que ele queria. Nenhum luxo, apenas flores e canções suaves. Camila fez um breve discurso, lembrando que o maior legado dele foi ensinar que o poder se mede pelo bem que se espalha. E antes de o caixão ser coberto, Lívia colocou sobre ele o pequeno desenho que fez quando criança, aquele em que estavam de mãos dadas. Disse baixinho que agora o pai respirava o ar mais leve de todos, o da eternidade. Nos dias seguintes, Camila seguiu o trabalho com o mesmo amor. Sabia que o fim não era despedida, mas passagem. Sentia a presença de Elias nas risadas das crianças, nas vozes dos alunos, no vento que movia as cortinas da sede do projeto. E em cada novo curso, fazia questão de lembrar o nome dele, não como um empresário famoso, mas como o homem que um dia aprendeu a escutar o próprio coração. O Respira Vida continuou crescendo, atravessando fronteiras, salvando vidas e inspirando almas. E no centro de tudo, havia a lembrança daquele primeiro gesto, uma bandeja que caiu, um olhar atento, um ato de coragem que mudou destinos. Era assim que o amor se perpetuava, não em monumentos, mas em atitudes. Camila envelheceu com serenidade, andando devagar, mas com o mesmo brilho nos olhos. Dizia que o tempo foi generoso, porque lhe deu mais do que levou. E quando o cansaço chegava, bastava olhar ao redor para ver que o que começou como tragédia virou bênção. Ela sorria e pensava que a vida,
com sua doçura misteriosa, sempre encontra um jeito de recompensar quem age com o coração. Numa manhã ensolarada, enquanto caminhava pelo jardim do projeto, viu crianças treinando a manobra que um dia salvou uma vida. Parou por um instante, respirou fundo e sentiu o peito se encher de paz. Era a vitória silenciosa, a mesma de Elias, a mesma de todos que escolheram o amor como resposta. O vento soprou leve, e ela sussurrou baixinho que tudo valeu a pena. Há histórias que nascem do acaso, mas esta nasceu do amor. Um gesto simples, um segundo de coragem, e o destino inteiro de 3 vidas foi reescrito. A vida é assim, vira de repente, como o vento que muda de direção sem pedir licença. O importante é estar desperto quando o chamado chega, porque o coração sempre sabe o que fazer. O tempo ensinou que não é preciso riqueza para transformar o mundo. Basta um olhar atento, uma mão estendida, uma palavra dita na hora certa. Camila provou que a grandeza se revela nas atitudes mais silenciosas, e Elias mostrou que nunca é tarde para aprender a ser humano. O bem, quando nasce da sinceridade, encontra sempre um caminho. Essa história nos lembra que o amor é o verdadeiro fôlego da vida. Que quando tudo parece perdido, um simples ato de fé pode reacender a esperança. Não há classe, nem título, nem poder que supere a força de um coração disposto a servir. E quando o amor age, o impossível se curva diante dele. O tempo passou, mas a lição permanece: viver é mais do que existir. É escolher todos os dias fazer diferença, mesmo que pequena. É deixar o orgulho ceder lugar à bondade, e o medo dar espaço à compaixão. Porque o que realmente fica não é o que conquistamos, mas o que tocamos no outro. Que esta história te lembre que cada gesto conta. Que a coragem mora dentro de todos nós, esperando o momento certo de florescer. E que, no fim, o que realmente salva não é o ar que respiramos, mas o amor que oferecemos a quem precisa. Se esta história tocou o seu coração, permita que ela siga adiante. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise acreditar novamente no poder do amor e da fé. Cada gesto seu ajuda esta mensagem a alcançar novos corações, e é assim que o bem continua respirando entre nós. Conte aqui nos comentários de onde você nos acompanha e o que mais te emocionou nesta história. Suas palavras também fazem parte desta corrente de esperança que criamos juntos. Que este espaço continue sendo abrigo para quem busca consolo, força e fé nos dias difíceis. Porque, no fim, é isso que importa: aprender a agir com o coração. Que cada dia seja um novo sopro de vida, uma nova chance de recomeçar, e que o amor, simples, sincero e silencioso, nunca deixe de guiar seus passos.